Tem uma desculpa que você carrega há anos, e a parte mais assustadora não é que ela existe, é que ela faz sentido, ela é coerente, ela é justa, ela te protege, e é exatamente por isso que ela te paralisa. Você já deve ter ouvido falar de prisões mentais, bloqueios, crenças limitantes. Mas hoje eu não vou falar sobre aquelas crenças óbvias, as que você já sabe que são mentira. Não, eu vou falar sobre a mais sofisticada delas, a desculpa que parece verdade. Porque qualquer pessoa consegue enxergar uma mentira tosca. O problema é quando a narrativa é elegante, bem construída, apoiada em evidências reais, e ainda assim te mantém exatamente onde você não quer estar. Fica até o final, porque o que eu vou mostrar aqui pode ser desconfortável. E se for, é sinal de que está funcionando. Pensa numa prisão de verdade. Grades de ferro, muros altos, guardas armados. É fácil saber que você está preso. É visível. É concreto. Alguém de fora pode te ver e dizer: esse homem não está livre. Agora pensa na prisão que não tem grade, que não tem muro, que não tem guarda. Você pode sair a qualquer momento, tecnicamente, mas não sai, e tem uma explicação pronta para isso. Não é o momento certo. Eu tenho responsabilidades demais agora. Quando as coisas se estabilizarem, eu começo. Eu já tentei antes e não funcionou. Essas frases parecem autoconhecimento, parecem maturidade, parecem realismo. Mas na maioria das vezes, são o arquiteto da cela assinando a própria planta baixa. A diferença entre uma desculpa e uma razão legítima é sutil. Ambas podem ser verdadeiras, mas apenas uma delas você usa para agir, e a outra você usa para não agir. Deixa eu te dar um exemplo que vai machucar um pouco. Tem uma pessoa que sonha em mudar de carreira há 5 anos. Ela tem motivos reais, filhos para criar, contas para pagar, um mercado instável. Nada disso é mentira. Mas nesses mesmos 5 anos, ela nunca fez um curso online. Nunca conversou com ninguém da área. Nunca escreveu um plano, nem que fosse numa folha de caderno. Os motivos são reais. A paralisia também é real. Mas é a paralisia que está no comando, não os motivos. O prisioneiro construiu a cela. E toda vez que alguém aponta as grades, ele mostra o projeto assinado por ele mesmo como prova de que estava fazendo a coisa certa. O problema das crenças limitantes óbvias, eu não sou bom o suficiente, o mundo é injusto comigo, é que elas são fáceis de desafiar. A terapia consegue trabalhar com elas, o coaching consegue nomeá-las, mas a desculpa razoável, essa é resistente, porque ela tem lastro na realidade. Pensa comigo, se alguém te diz, você não vai conseguir porque você é burro, você briga com isso. Sua autoestima aciona os mecanismos de defesa. Você procura evidências do contrário. Há resistência. Mas se a narrativa é você não foi atrás porque o contexto era impossível, a economia estava ruim, você tinha obrigações, e qualquer pessoa sensata teria feito o mesmo. Aí não há resistência. Há alívio, porque soa como compreensão, como empatia, como justiça. E aqui está o ponto que pouca gente menciona. O cérebro humano é extraordinariamente bom em construir narrativas coerentes depois do fato. Pesquisadores chamam isso de confabulação. Você toma uma decisão, muitas vezes impulsionada por medo, e depois o cérebro cria uma história racional para justificá-la. E essa história parece memória, parece raciocínio, parece verdade. O medo de falhar vira, não era o momento certo. O medo de ser julgado vira, eu não quero aparecer demais. O medo da rejeição vira, eu prefiro a solidão, sou introvertido. O medo da mudança vira, eu valorizo a estabilidade. Não estou dizendo que você não pode valorizar a estabilidade. Não estou dizendo que você nunca teve obstáculos reais. Estou dizendo que há uma linha muito fina entre uma razão e uma armadilha, e que o próprio ego tem interesse em não deixar você enxergar essa linha. Existe uma maneira de testar se o que você carrega é uma razão legítima ou uma desculpa sofisticada. Não é infalível, mas é honesto. Pergunta número 1. Se as circunstâncias mudassem, você mudaria junto?
Pensa na narrativa que você usa para não agir. Agora imagina que aquela circunstância desaparece completamente. A dívida foi quitada, os filhos cresceram, o mercado melhorou. Você muda ou surge uma nova desculpa no lugar da antiga? Se a resposta honesta é provavelmente surgiria uma nova razão, você não tem um obstáculo, você tem um padrão. Pergunta número 2. Você usa essa razão para agir ou para parar? Uma razão legítima orienta a ação. Não tenho dinheiro agora. Pode levar a: vou economizar, vou buscar outras formas, vou começar com o que tenho. Uma desculpa encerra a conversa. Não tenho dinheiro vira ponto final. Não há próxima frase. Pergunta número 3. Quem se beneficia da narrativa? Toda narrativa serve a alguém. Quando você conta a história de por que não agiu, quem sai bem nessa história? Se a resposta é eu saio bem porque era impossível mesmo, preste atenção. Não estou dizendo que você está mentindo. Estou dizendo que seu ego tem um interesse enorme em garantir que você seja o herói ou a vítima, mas nunca o autor da estagnação. Essas 3 perguntas não vão resolver nada sozinhas, mas vão abrir uma fresta. E às vezes é exatamente uma fresta que você precisa para começar a ver o que estava no escuro. Aqui existe um erro que eu preciso antecipar antes que você cometa. Quando alguém começa a questionar as próprias narrativas, o movimento mais comum é o de ir para o extremo oposto. De repente, qualquer explicação se torna uma desculpa. Qualquer limitação se torna preguiça. Qualquer necessidade de descanso vira fraqueza. E a pessoa começa a se flagelar, a se cobrar de um jeito que não gera movimento, só culpa. Isso também é uma armadilha, só que ao contrário. Há coisas reais que limitam pessoas reais. Saúde mental, violência, pobreza estrutural, neurodivergências, traumas. Não estou aqui para romantizar a superação e fingir que todo mundo tem as mesmas condições de partida. Não tem. A questão não é negar o que é real. A questão é não deixar o que é real virar argumento permanente para não se mover. Aceitar é dizer, isso é o que existe agora. O que eu faço com isso? Capitular é dizer, isso é o que existe, então não há nada a fazer. Uma pessoa que perdeu o emprego pode aceitar a situação e começar a mapear saídas. Ou pode capitular e transformar a perda do emprego na razão definitiva pela qual nada mais vai funcionar. As circunstâncias podem ser idênticas. O que muda é o que a narrativa faz com elas. E a narrativa é construída por você. Sempre. Mesmo quando você não percebe. Mesmo quando parece que ela veio pronta de fora. Imagine uma chave do lado errado da fechadura. A maioria das pessoas passa anos tentando encontrar uma chave nova, um novo método, uma nova motivação, uma nova estratégia. Mas o problema não é a falta da chave. O problema é que a chave está do lado de dentro da porta. Você tem acesso a ela. Você sempre teve. Mas a narrativa que você construiu te convenceu de que a fechadura está do outro lado, que o problema está lá fora, na economia, nas pessoas, no sistema, no timing. E enquanto você continua batendo na porta pedindo que alguém abra de fora, a chave está esquecida no seu bolso. Eu vou ser direto agora, porque esse é o ponto que mais importa. A narrativa da desculpa razoável não é um defeito de caráter. É um mecanismo de proteção. Seu cérebro a constrói porque o risco de tentar e falhar parece mais ameaçador do que o custo de não tentar. Ficar parado dói, mas é uma dor conhecida, controlada, previsível. Tentar e errar é uma dor desconhecida, pública, humilhante. Então o sistema faz o que qualquer sistema faz. Escolhe a dor menor. Só que a dor menor, repetida por anos, vira a dor maior. E o mais perturbador é o seguinte: você não vai perceber isso enquanto a narrativa estiver funcionando. Ela foi construída exatamente para ser invisível. Não existe uma fórmula para desmontar uma narrativa de anos em 15 minutos. Mas existem movimentos. Primeiro movimento: escreve a narrativa. Pega papel, caneta ou o bloco de notas do celular
e escreve a explicação que você usa para justificar onde está. Toda ela, sem editar, sem suavizar. A versão mais honesta e completa que você consegue produzir. Quando você coloca uma narrativa no papel, ela para de ser invisível. Ela vira texto. E texto pode ser lido, questionado, reescrito. Segundo movimento. Encontrar a emoção embaixo da lógica. Toda desculpa razoável tem uma emoção como raiz. Medo, vergonha, raiva, luto. Pergunte a si mesmo, se eu tirasse toda a lógica dessa história, o que ficaria? O que eu sentiria? A resposta costuma ser mais simples e mais verdadeira do que a narrativa construída sobre ela. Terceiro movimento. Agir antes de estar pronto. Esse é o mais difícil e o mais importante. A narrativa da desculpa se sustenta no vazio, no espaço onde não há evidência do contrário. Quando você age, mesmo que de forma pequena, mesmo que imperfeita, você cria evidência. E evidência desafia a narrativa. Não estou falando em dar um salto gigante. Estou falando em dar um passo que cria informação nova, que te coloca em contato com a realidade de tentar, em vez da fantasia de planejar eternamente. A narrativa não se quebra com insight. Ela se quebra com ação, porque a ação produz experiência. E experiência é a única coisa que o ego não consegue confabular com a mesma eficiência. Você começou esse vídeo ouvindo que a desculpa mais perigosa é aquela que parece razoável. Agora você sabe por quê. Porque ela não parece uma prisão. Ela parece sabedoria, parece maturidade, parece uma leitura honesta da realidade. E enquanto parecer isso, ela funciona como grade, como muro, como guarda, sem que você precise de nenhum deles de verdade. A chave sempre esteve do seu lado. Isso é perturbador, porque tira o conforto da culpa externa. Não é a economia, não é o sistema. Não é a pessoa que te fez mal lá atrás. É a narrativa que você construiu e continuou reconstruindo, tijolo por tijolo, a cada ano que passou. Mas também é libertador, porque se você construiu essa narrativa, você pode construir outra. Não uma narrativa otimista, não uma narrativa de motivação barata, uma narrativa honesta, que inclua os obstáculos reais e que ainda assim aponte para movimento. Essa é a diferença entre alguém que vive dentro do óbvio e alguém que decide ir além. Se esse vídeo te incomodou é porque ele deveria. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e volta aqui quando estiver pronto para o próximo. Não vim te motivar, vim te mostrar o que você ainda não quis ver.